Brasil que faz, com Elvis César. Oferecimento Airfry é Mondial. A escolha inteligente. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. RZK Concessões. Somos concessões que conectam. Risatec, ferro e aço. Autopel Soluções. Cirúrgica Fernandes. Soluções que salvam vidas. Iogurtes Carolina. Nasceu em família para fazer parte da sua. RCA, ferro e aço para construção civil. Olá! Está no ar o Brasil que faz com Elvis César, com essa energia transformadora e um movimento de vitória. Aqui temos histórias de pessoas inspiradoras que saíram lá de baixo, pagaram um preço e venceram na vida. Hoje vamos falar com um empreendedor do esporte que, com destaque nacional, tem revolucionado o esporte, o futebol no estado de São Paulo. Recebemos com muita alegria Reinaldo, presidente da Federação Paulista de Futebol. Presidente Reinaldo, que prazer recebê-lo aqui no Brasil que faz. Satisfação. Sou muito grato, prefeito. Sou muito grato a você, ao convite, a poder falar um pouco de futebol com você. E sou grato pela mudança que você fez aqui no futebol de São Paulo. Você tem certeza, prefeito, que a construção desse estádio moderno que Santana do Parnaíba tem foi importantíssimo para o futebol paulista. Vou te dar um dado. Foi o estádio que mais teve partidas oficiais da Federação Paulista de Futebol no ano 2024. Uau! E você quer saber como será o futebol no nosso país, no nosso estado? Futebol feminino, futebol masculino, a receita do futebol, ou melhor, como ganhar dinheiro com o futebol? Nós estamos aqui com o presidente da Federação Paulista de Futebol, um homem que vem galgando, que saiu de Taubaté, da lindíssima Taubaté, para fazer sucesso no Brasil, no mundo inteiro. Conta um pouquinho dessa história. Prefeito, cheguei em Taubaté com 8 anos de idade. Vim do Rio de Janeiro, do Maitá, carioca. Minha família, meu pai nasceu em Niterói, minha mãe em Petrópolis, mas viveram a vida inteira no Rio de Janeiro. E com 8 anos, por um problema familiar, do lado da família da minha mãe, nos mudamos para Taubaté. E aí, pela relação que a gente sempre teve, meu pai, meu avô, com o Flamengo, grande benemérito, meu pai se aproximou do Esporte Clube Taubaté, do Burro da Central. E aí começou a ajudar e trouxe jogadores do Flamengo para o time do Taubaté. E foram bem, fizeram grandes campanhas e meu pai virou diretor de futebol, tentou ser presidente, não conseguiu, não ganhou a eleição, mas eu passei a acompanhar o meu pai e junto com alguns amigos começamos a trabalhar para fazer parte da diretoria do Taubaté. Fui vice-presidente, depois fui vice-presidente, segundo vice-eleito, primeiro vice-eleito, depois o presidente renunciou e eu assumi a presidência. 24, 25 anos eu era presidente do Taubaté. 24, bem jovem ainda, já era presidente. E até deixar um abraço para a cidade de Taubaté que nos assiste, falar da relevância do Taubaté para o cenário do futebol paulista. Era um clube, até nessa época, o Taubaté era um nome forte do futebol paulista. É ainda, mas se projetava na primeira divisão. Exatamente, já recebíamos grandes jogos lá. O Taubaté teve um momento de dificuldade, mas o que aconteceu? Começou a se reerguer, a se organizar. Esse ano foi o 4º colocado na Série A2, né? Disputou a semifinal com chance de subir, mesmo consciente de que o futebol mudou muito, prefeito. O futebol tem que ser muito profissional. Tem que ser muito pensado e muito planejado.
aquele evento, aquele show, aquela festa durante 90 minutos. Se você não se preparar para que aquele evento aconteça de uma forma minimamente vencedora, não vai dar certo. Você vai gastar o dinheiro e não vai ter retorno. Você quer dizer para nós, já está aprofundando, presidente, que a organização, o profissionalismo, tudo isso que São Paulo sai na frente. Com todo respeito às demais federações de futebol do país, o respeito e tudo que elas fazem em favor do futebol brasileiro e do mundo, mas São Paulo é um divisor de águas quando a gente fala. Quando fala de organização, Federação Paulista de Futebol dá um show. Quando fala de receita, o senhor estava me falando que multiplicou a receita com os mesmos ingredientes, com uma estratégia bem formulada de marketing, de organização, vocês conseguiram multiplicar a receita dos clubes, foi isso? Exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu. E a gente tem que ser muito coerente, muito justo. Os clubes acreditaram. A união dos clubes em torno da federação, eles todos unidos, eles acreditaram num projeto em que a gente decidia junto com eles todas as atitudes que tomaremos a seguir. Não foi fácil, não foi fácil. A gente tinha um único cheque de um detentor de televisão, um único cheque do detentor de publicidade e marketing, tirava a pequena parte da federação e dividimos com os clubes. Esse era o trabalho da Federação Paulista de Futebol. Ou seja, era mais fácil, menos trabalhoso, porém não dava a lucratividade que dá hoje. Sabe, presidente, o programa Brasil que Faz está na sua terceira temporada, no 5º ano. Há 3 anos atrás, aproximadamente, eu entrevistei o Mauro Silva. E o Mauro falou do projeto que vocês tinham, que o senhor tinha, quais eram os sonhos da federação, o que vocês pensavam a respeito do futebol, do profissionalismo de cada equipe, da receita, e que o futebol é uma grande engrenagem de desenvolvimento econômico, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil. Correto, prefeito. E tem uma coisa que a gente precisa ressaltar. O interior de São Paulo é muito forte, prefeito. O povo do interior é muito fácil de conviver, é muito objetivo e tem amor por aquilo que faz. O interior de São Paulo é uma potência. Isso faz com que o futebol de São Paulo ganhe uma diferença em relação aos outros estados. Você foi nosso parceiro importante na Copa São Paulo de Júnior. 32 cidades. A gente trabalha aqui com 128 clubes, numa competição de 20 dias. Por quê? Porque prefeitos como você, clubes como os da cidade, acreditam no projeto e entregam. Porque cada cidade é uma pequena federação para o futebol representando no Brasil inteiro. Nós temos pelo menos um clube de cada estado. Presidente, quando se fala da base, hoje a gente vê alguns clubes grandes terem receitas inacreditáveis com a base, que é o caso por exemplo, do Palmeiras, com o Estevão, com o Endrick e tantos outros garotos, o São Paulo algum tempo atrás, o próprio Santos, o Corinthians, enfim, clubes que impactam, o interior paulista, que foi muito forte nisso. Hoje, a Copa São Paulo de futebol de juniores é o maior campeonato da categoria do mundo? Presidente, que eu tenha conhecimento, sim. É muita ousadia dizer do mundo, mas eu não tenho conhecimento de clubes profissionais num espaço tão curto de tempo, com todas as partidas transmitidas na televisão, seja no streaming, seja na TV aberta, mas todos os jogos são possíveis de serem vistos. Eu não tenho conhecimento. E acontecer jogos de 2 em 2 dias, e você, quando as sedes vão diminuindo, você mudar, o clube classificou de uma cidade para outra, funciona muito bem. Perfeitamente, com um profissionalismo inigualável, uma tradição muito bem montada. E também o que a gente falou, né? Isso tem gerado, aumentado as divisas do futebol brasileiro, gerado receitas. Eu, particularmente, eu entendo que o Brasil é uma fábrica de jogadores.
E quanto maior o investimento na base, mais resultados nós vamos encontrar, mais tesouros nós iremos encontrar. Qual a opinião da federação e a sua particular nesse contexto? Eu acho que quanto mais a gente revelar, vender, gerar receita e aplicar essa receita na formação de novos talentos, a gente vai ser uma engrenagem produtiva que não vai parar nunca. Este é o segredo, prefeito. Investir no seu negócio. Neste caso, o futebol amador, futebol de base. Porque não há a menor condição de você ter tecnicamente uma grande equipe se a sua estrutura é pequena ou média. É melhor você ter uma estrutura média com um clube médio, uma estrutura grande com um clube grande, porque esse desequilíbrio leva você a ter tropeços, ter dificuldades, porque como o futebol hoje está muito bem, uma gestão muito boa na base, quem não tem um local adequado para treinar, quem não dá uma atenção aos garotos, quem não tem um departamento médico, fisioterapia, fisiologia em ordem, você começa a perder. Um garoto, eu conversando com o Palmeiras, vou dar um exemplo do Palmeiras. Um garoto que começa aos 11 anos no Palmeiras, ele pode explodir com 16, 17. O outro chegou com 14, 15, só com 19 e 20. Faz diferença ter esse tratamento altamente profissional que o Palmeiras dá. Que o São Paulo dá, que o Corinthians dá, que as outras equipes dão. Mas você ter um tratamento de alto nível, um tratamento extremamente competente e profissional, faz o garoto despontar antes. Virando o jogo agora, presidente, mas antes eu quero falar com você. Se você quer contar sua história aqui no Brasil que faz, ou quer que alguém especial conte a história, como o nosso presidente, conte sua história aqui, olha, me siga agora no Instagram, @ElvisCesar com Z oficial, e manda aqui a sua história para nós, que você será o próximo ou a próxima entrevistada do programa. Mas virando o jogo, falando do futebol feminino, porque São Paulo tem se destacado não só com o futebol masculino, muito pelo contrário, a evolução dos times paulistas agora tem evoluído tanto que até o Palmeiras passou a ganhar do Corinthians, veja isso. Olha, não, a gente está brincando, os corintianos não fiquem bravos, mas é uma grande realidade. Ferroviária, um grande time de Araraquara. Então a gente vê que o futebol, a Federação Paulista tem dado atenção e o futebol feminino, eu acredito que tem evoluído tão quanto ou mais que o masculino. O futebol feminino é recente. Quando a gente compara, quando o torcedor compara, quando principalmente o homem compara o futebol masculino com o futebol feminino, é uma injustiça, prefeito. Porque o futebol feminino até 87, 88 era proibido por lei a mulher de praticar futebol. Então nós temos aí 40 anos de futebol, 30 e tantos anos de futebol feminino. Eu tenho 70 anos, jogo futebol desde os 8, joga na rua, brincando, então é completamente diferente. São coisas que você não pode comparar. Por isso o futebol feminino tem esse crescimento tão visível, porque, vou te dar uma informação, perfeito. Futebol feminino era o único esporte olímpico até 2017 que não tinha nenhuma competição de base no Brasil. As meninas iam para a seleção principal porque iam. Porque nasciam, porque procuraram, nada. Miseráveis. Em 2017, em São Paulo, na Feira São Paulo, teve o primeiro campeonato. E nós já tivemos várias garotas selecionadas aqui em São Paulo, nos festivais que a gente fazia, nas peneiras que a gente fazia, e estão hoje em seleções olímpicas e seleções principais. Haja vista essa zagueira que, salvo engano, jogava no Corinthians, foi a segunda maior transação do mundo em valores de contratação. Outro dia eu estava nos Estados Unidos e vi um jogo do Orlando City em outro time. Fiquei impactado. Honestamente, eu fiquei impactado. Eu falei assim, não é possível. A base, o fundamento, não erravam um passe. E eu falei assim, se os meninos dos Estados Unidos tivessem a mesma preparação e a mesma vontade de jogar futebol, seria um país do futebol sem dúvida alguma, porque no feminino, e ali
traz um espelhamento para que o que o senhor tem nos falado, que é a base, a competição, os clubes investirem e também gerar receita. Exatamente. Nos Estados Unidos, falando de futebol feminino, o futebol feminino nasce nas escolas e depois nas universidades, porque elas não têm o beisebol, não têm o futebol americano, não têm o rugby, elas não têm essas competições masculinas. Então passaram a jogar futebol feminino. Por isso eles ganham tantos títulos mundiais, eles estão sempre disputando a medalha de ouro em Olimpíada, porque as meninas desde jovem praticam futebol feminino. Nós não tivemos isso, nós estamos falando de 8 anos da primeira competição de base. Agora, o futebol feminino em São Paulo é um orgulho enorme. Sem dúvida alguma, enorme. Presidente. Prefeito, e tem outra coisa, a gente ficou bem claro no futebol feminino que futebol, como qualquer negócio, precisa de dinheiro, mas não é só dinheiro. A Ferroviária de Araraquara faz um trabalho muito competente com um orçamento menor que muitos clubes. Então, futebol não é só dinheiro, é também dinheiro. Se a gente não tiver cuidado com o dinheiro, você vai gastar mal e não vai alcançar resultado. Eu acho que na vida e na gestão vai do princípio. Economizar, gastar bem, ter uma linha de prioridades, uma gestão, um diagnóstico, um planejamento estratégico, tudo aquilo que é a federação. Mas o que me entusiasma mesmo é ver o brilho, né, a capacidade, porque se não se faz grandes times, como São Paulo tem grandes times, por exemplo, o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, até o Santos, sem uma bela receita. Sem receita a gente não consegue. E por meio do Campeonato Paulista hoje, é um campeonato lucrativo, é um campeonato que tem torcida, é um campeonato que é bem pensado o início e o final também, o término é bem pensado. Isso tem aprimorado, isso tem qualificado as nossas equipes para. Só não foi perfeito esse ano porque o Palmeiras não ganhou, vou te falar. Mas, assim, ressalvada a brincadeira, ressalvada a brincadeira, e o Corinthians ficou muito feliz, a nação corintiana ficou muito feliz com tudo isso. Esse time, esse know-how tem feito a diferença, as outras federações têm tido espelhamento na Federação Paulista. A gente tem um diálogo muito bom com outras federações. Prefeito, mas o exemplo, o que eu aprendi na Federação Paulista de Futebol, você tem que ter um time competente, um time capaz. Você tem que dar oportunidade ao jovem a liderar um pequeno projeto no começo, caminhar de uma forma, dar sugestões. A gente tem um projeto lá, Jovens Líderes. Uma vez por mês eu sento com Jovens Líderes. São garotos jovens, são estagiários, são gente que acabou de entrar na federação, com proposta, com ideias. Como surge gente boa? Como floresce gente com ideia, com amor naquilo que faz. Os princípios da peneira não são só no campo. Na gestão da federação também é uma peneira. A juventude entra, esses jovens líderes vão se apropriando, tomando posse, tendo pertencimento, sugerindo e vão surgindo novos líderes. E ocupando espaços. E formando uma nova geração de dirigentes. Uma nova forma de pensar, uma nova forma de dialogar. Aprende desde o início que quanto mais você ouvir, prefeito, menos você erra. Se você decidir sozinho, mesmo que você tenha uma mente brilhante, a chance de você errar é muito maior que se você ouvir 10 pessoas. A gente vai falar aqui para pais e para a sociedade em geral. O esporte imprime princípios nos jovens e nas crianças que são princípio da hierarquia, disciplina, o esforço acima da média para a competição, que são princípios elementares para vencer na vida. Então, essa locomotiva que o esporte emplaca, a gente tem bons jogadores e excelentes cidadãos. A gente verifica hoje trabalhamos as emoções dos atletas de uma forma diferenciada, a gente vê que o futebol tem um
uns gafezinhos, por exemplo, falar que vai bater em argentino, vai jogar no Monumental e falar que vai bater em argentino, tem alguns Tá gafezinhos. procurando, né? Tá procurando. Achou. Achou, tá procurando, isso aí. Mas é essa alavanca que nos motiva e que faz a diferença, né. Faz muita diferença. A gente viaja muito para olhar, procurar bons exemplos para replicar aqui. A gente tem que parar com essa ideia. Nós somos o país mais vencedor de Copas do Mundo. Isso é indubitavelmente uma verdade. Mas não significa que a gente sabe mais, sabe tudo de futebol, que a gente sabe mais que todo mundo de futebol. Vamos ver o que acontece no mundo. O que dá certo lá, por que não aplicar aqui? Por que não ter a humildade de tentar saber mais, procurar mais? Você vai fazer diferente. Porque a gente não tem nenhuma vergonha de pegar bons exemplos e aplicar no futebol de São Paulo. Tenho certeza que com essa humildade, com essa visão estratégica de pegar bons exemplos que já deram certo em outros locais e trazer para cá, tem feito da federação um sucesso. Agora, você falou do futebol brasileiro, você falou de uma proposta. Hoje, se tivesse que dar um conselho, se tivesse que participar, já participa, já palpita, já vota, enfim, para o nosso presidente Edinaldo. Qual seria a respeito da contratação de um técnico? Se pudesse falar a respeito de uma formulação, de algo que pudesse contribuir positivamente na CBF. Bom, primeiro deixando bem claro que essa é uma decisão exclusivamente dele, mas na minha visão, nós esgotamos neste momento a possibilidade de um treinador brasileiro. O senhor, nesse momento, contrataria um treinador Estrangeiro. Nós vemos em algumas oportunidades, em 2 Copas do Mundo, depois com outros dois treinadores brasileiros, eu não senti no elenco de atletas do Brasil, que são titulares e estrelas nas equipes dele na Europa e no mundo afora, aquele algo mais, aquela vontade de fazer a diferença. E a gente só ganha no esporte ou na vida se você tiver mais vontade que o próximo. Eu posso ser brilhante. Se eu correr menos, prefeito, você vai chegar antes na bola. Eu não vou fazer nada agora porque eu não vou pegar na bola. A força de vontade vence o talento sempre, quando o talento deixa de se aplicar ao máximo. Exatamente. Mais de 40 anos voltados ao futebol. Tem algum grande sonho que ainda não realizou? Não, prefeito, desses 40 anos, eu tenho uma coisa aqui comigo. Eu convivi com diversos presidentes de clubes, diversos presidentes de federações, poucos presidentes da CBF. E eu aprendi uma coisa, eu sei exatamente o que não dá certo. Eu aprendi o que não deu resultado. E o que dá certo? O que dá certo a gente precisa correr risco, precisa ser ousado, precisa querer mais, precisa fazer diferente. Esse é o segredo de você fazer o futebol, fazer uma gestão no futebol diferente de sucesso. Ousadia, arriscar, ter coragem. Ter coragem, exatamente isso. Diagnóstico, um planejamento estratégico, uma coragem, bater no peito, acordar mais cedo, se preparar e ir para a vitória. Presidente Reinaldo, quem é o Brasil que faz para você? O Brasil que faz para mim é pequeno clube do interior de São Paulo que monta uma estrutura pequena, extremamente humilde, mas com competência, com determinação, e começa a surgir para o cenário esportivo. Primeiro paulista, depois brasileiro. O pequeno dirigente, o humilde dirigente, aquele que não tem uma massa torcedora empurrando, impulsionando, e sim uma cidade, às vezes mais humilde, às vezes um pouco mais poderosa. Esse dirigente faz a diferença. Esse dirigente eu admiro, porque
ele saiu de um projeto que não existia. Eu já peguei, quando cheguei à federação, as grandes marcas já existiam em São Paulo, no Brasil e no mundo. Mas tem em São Paulo várias pequenas marcas que hoje são médias e grandes marcas que nasceram do trabalho da comunidade, das pessoas, por acreditar, por ter ousadia. Viva São Paulo, viva o interior paulista. Eu quero te agradecer do fundo do coração. Primeiro pela amizade, pelo apoio sempre à nossa cidade, Santana de Parnaíba, ao nosso estado. Deixar um abraço para o amigo Mauro Silva, te parabenizar com um livro meu, fala um pouco de gestão, de desenvolvimento pessoal. Perfeito. Você é um visionário. Você é um visionário, um homem que não veio do esporte, não precisava em nenhum momento fazer a arena brilhante que você fez aqui em Santana de Parnaíba, que é o estádio que o futebol de São Paulo mais utilizou em 2024. Nós somos gratos a isso, por você entender, você olhar, pela parceria na Copinha São Paulo de Júnior, que nós vamos estar de novo juntos em 26. O futebol paulista agradece. A gente, quando está apertado, eu vejo lá o pessoal de competições, apertou, quem salva a gente? Santana de Parnaíba. Uau! Gratidão, gratidão, presidente, gratidão a você, Brasil. Olha, acabamos de ter essa entrevista, ou melhor, uma aula de empreendedorismo no futebol com o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo. E eu quero falar para você e insistir. Quer trazer sua história para cá? Quer indicar alguma história? Vem cá, ó, entra no meu Instagram agora, Elvis César com Z oficial, manda para cá a sua história. Obrigado pela sua audiência, nos acompanhe e até o nosso próximo programa. Valeu, Deus abençoe. Brasil que Faz, com Elvis César. Foi um oferecimento. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. RZK Concessões. Somos concessões que conectam. Risatec, ferro e aço. Autopel Soluções. Cirúrgica Fernandes. Soluções que salvam vidas. Iogurtes Carolina. Nasceu em família para fazer parte da sua. RCA. Ferro e aço para construção civil. A família de Airfryers Mondial continua sempre crescendo. E a mais nova integrante é a Airfryer Forno com 12 litros. Ela é ideal para preparar porções diferentes e maiores ao mesmo tempo. Sem falar do painel digital com 10 funções pré-programadas que prepara diversas receitas com apenas um clique. Existe um modelo de Airfryer Mondial perfeito para você. É só escolher. Airfryer é Mondial. Mondial, a escolha inteligente.